Por que eu fiz esse canal? Um dos principais motivos é que eu costumo participar de grupos de debate no Facebook a respeito sobre ateísmo, religião, entre outras coisas, mas principalmente desse assunto. Então, nesses grupos, como está sempre entrando gente nova, sempre entrando pessoas que não conhecem o debate, sempre se fazem as mesmas perguntas novamente, sempre se usam os mesmos argumentos, alguns bem porcaria novamente. Então eu dizia que, por exemplo, dá vontade de fazer um canal e gravar os argumentos com vídeo, para não ter que ficar escrevendo ele todas as horas, todas as vezes, repetindo aquele textão de novo. Então a galera dizia, faz mesmo, você tem uma argumentação legal, acho que vai ficar legal o canal, então eu decidi fazer. E um dos principais assuntos que sempre pediam quando se entrava nesse grupo, tanto a galera que tem tendência ao ateísmo e ao agnosticismo, como a galera que é religiosa, cristã, ou seja, de que religião for, eles pediam muito indicações de livros sobre ateísmo e religião para pensar a respeito disso. Então, o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu sou o Johnny e vai começar o Descrenteando. O primeiro livro da minha lista é O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. O livro trata basicamente sobre ceticismo e a importância do ceticismo e da ciência, mas não só da ciência como algo distante da gente, mas do pensamento científico, da aplicação do pensamento científico, principalmente do ceticismo, no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, no nosso modo de encarar as coisas, no nosso modo de analisar as coisas. Eu, particularmente, acho que esse livro é um dos melhores livros que eu já li na minha vida toda. Eu recomendaria até que ele fosse tipo, sei lá, leitura obrigatória, entre aspas, nas escolas. Nem que fosse tipo, no segundo grau, no ensino médio, os 3 anos você ter que terminar o ano lendo ele e fazendo uma prova sobre ele, porque é um livro fantástico, eu recomendo ele, você não consegue parar de ler quando começa. Você vai que vai, você diz, eu vou ler mais 5 páginas, e acaba lendo 30, 40, 100. É um excelente livro e trata sobre a importância do ceticismo, o que é o ceticismo, e a importância de adotar uma postura cética diante das coisas. Mãe, você não para de comer, pelo amor de Deus, ó diabetes, eu sei que tá comendo doce. O segundo livro é um livro polêmico, Deus um Delírio, de Richard Dawkins. Sim, eu sei, vamos dizer, ele tem muitos defeitos, ele pisa na bola em algumas coisas, mas eu tenho que recomendar ele por 2 motivos. Primeiro, a importância histórica que o livro tem. E segundo, porque ele trata uma coisa que eu acho muito importante. Temos que ler Deus um Delírio a partir de um ponto de vista, dentro de um contexto correto. O que é Deus um Delírio? É a confrontação da ideia de Deus de 90% das pessoas, que é o Deus das religiões, o Deus cristão, o Deus interventor, o Deus barbudo que mora lá no céu, confrontado com a ciência. Muita gente vai dizer que ele peca quando ele pisa na filosofia, que ele despreza todo o esforço filosófico do pensamento sobre Deus, e é verdade. Mas na verdade a gente também tem que encarar o fato de que para 90%, sendo otimista, 90% das pessoas, o Deus do qual Richard Dawkins trata nesse livro é o Deus deles, é o Deus verdadeiro. Então, temos que ler esse livro no contexto de que ele trata do confronto entre ciência e Deus. Muita gente vai dizer que não há confronto, muita gente vai dizer que é mais profundo que isso, mas a verdade é que na prática, nos grupos de debate que eu citei, por exemplo, 90% das discussões são sobre evolução e Deus. Infelizmente, ele acaba sendo um livro importante nesse sentido. O terceiro livro é A Genealogia da Moral, de Nietzsche. Se você nunca leu nada sobre filosofia, eu digo pra você, não se atreva a ler Nietzsche assim de cara. Pega um bom livro introdutório sobre filosofia, que introduza no tema. Eu mesmo aqui, mais à frente, vou falar sobre uma boa coleção para isso. Pega um vídeo, uma videoaula para assistir sobre filosofia, sobre as escolas filosóficas, e quando for ler Nietzsche, pega um vídeo, uma boa videoaula sobre o próprio Nietzsche. Eu vou deixar aqui na descrição uma excelente videoaula do professor Clóvis de Barros sobre Nietzsche. E aí você se aventura a ler Nietzsche. Além de A Genealogia da Moral, eu recomendaria também O Anticristo, que trata do assunto que nós estamos falando mais propriamente dito, mas eu não recomendei ele de cara, porque eu acho que é melhor você começar pela Genealogia da Moral quando você está falando de Nietzsche.
E temos também Assim Falou Zaratustra. Mas aí fica outra dica: nunca comece a ler Nietzsche por Assim Falou Zaratustra. Senão você não vai entender bosta nenhuma. Não tô criticando você, eu também não entenderia. Não funciona. Outro livro que eu vou citar aqui, que é excelente, depois de ler A Genealogia da Moral, você pode ler primeiro, eu diria que são os dois livros introdutórios de Nietzsche que eu mais recomendaria, é Além do Bem e do Mal. Mas é complexo, é muito complexo. E basicamente você precisa de entender de filosofia, pelo menos o basicão, ver umas videoaulas sobre filosofia, porque basicamente o que Nietzsche faz é atacar todos os sistemas filosóficos que já houveram. É o que ele chama de filosofia do martelo. E é retratada num outro excelente livro dele, chamado Crepúsculo dos Ídolos. Basicamente é isso, ele sai dando martelada em tudo quanto é ídolo por aí. Então primeiro você tem que entender do que ele está falando, para entender o que é que ele está de fato dizendo. O quarto livro que eu vou recomendar é o Livro das Religiões, escrito por diversos autores, entre eles Joyce Gardner, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é o famoso por ter escrito aquele livro O Mundo de Sofia, que, como eu falei sobre o livro de introdução à filosofia, eu recomendaria ele como uma introdução à filosofia para quem nunca teve contato com ele, e eu posso fazer um vídeo sobre ele mais tarde. Ele é um livro basicamente bem introdutório. Se você quer alguma coisa, se você já tem uma noção mais ou menos de como são as religiões do mundo, eu não recomendaria ele. Mas se você nunca teve noção sobre nenhuma outra religião que não o cristianismo, onde a gente que está aqui no Brasil foi educado, é um excelente livro. Embora tenha uns pontos negativos, ele trata muito do cristianismo e muito pouco das outras religiões, mas no geral é um livro básico de introdução que é simples, sem ser simplório. Bom, não tem como negar que, infelizmente, nessa discussão, a grande guerra de 90% dos debates é o Deus da Bíblia, o Deus pessoal, uma ideia de Deus mais popular, contra a ciência. Não podemos negar que quem frequenta esses grupos de ateísmo sabe. Não tem como fugir da discussão, mas se Deus não existe, como é que foi feito o mundo e tudo mais. Então a discussão Deus versus evolução das espécies é uma discussão muito importante sim, porque ela permeia todo esse debate. Então o quinto livro que eu vou recomendar é O Maior Espetáculo da Terra, de Richard Dawkins. Sim, outro livro de Dawkins, e vai ter mais um ainda, não tem como fugir. É um livro que trata basicamente e apenas sobre evidências da teoria da evolução. É um excelente livro, é um livro muito complexo. Como o próprio Dawkins diz no livro, por exemplo, não é aquele livro que você vai ler depois de um dia cansativo antes de dormir. Você vai ter, se você quer ler numa hora dessas, pega outro livro para ler. Esse livro é cheio de informações, cheio de termos técnicos, então você vai precisar de uma concentração maior. Mas apesar de ser um livro muito complexo, Richard Dawkins é um grande divulgador científico e tem justamente essa grande característica. Ele consegue explicar coisas muito complexas de forma simples. Se tem um ponto positivo no Dawkins, é justamente essa maneira de escrever. E retornando ao assunto, se Deus não existe, quem fez o mundo, como o mundo veio a surgir, o mundo só pode ter sido projetado, dizem os religiosos. É um dos principais argumentos. Para uma visão diferente de como o mundo pode ter surgido e se desenvolvido sem necessariamente ter um tal projetista, existe outro livro do Richard Dawkins, que é o sexto que eu vou recomendar, que se chama O Relojoeiro Cego. É isso mesmo. Basicamente o que Dawkins vai tentar defender nesse livro é de que não é necessário um projetista para o universo e principalmente para a vida na Terra. A vida na Terra pode ser entendida apenas por processos naturais sem a necessidade de um projetista. E que na verdade a ideia de projeto é uma ilusão, muitas vezes justificada, que a gente tem sobre a complexidade da vida. Mas que se a gente parar para analisar melhor, não existe projetista nenhum. Agora que você já tem uma noção melhor sobre como são o basicão de todas as religiões do mundo, eu vou recomendar um livro mais profundo, para você entender o que é religião no geral, o que é o pensamento religioso, o que é o mito, qual o significado do mito. Esse livro é O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. E se você que é religioso, que estava falando aí que eu estou fazendo, eu vou desligar esse vídeo porque esse cara está fazendo proselitismo ateísta, só está citando autores ateístas, Mircea Eliade não é ateu.
ele é um estudioso das religiões, ok? Ele é um mitólogo estudioso das religiões e, na verdade, pode ser considerado muito religioso. Esse livro é para você entender sobre religião, o que é o sagrado, o que é a ideia de sagrado em contraponto à ideia de profano em religião. Esse livro é essencial se você quiser entender o que é de fato religião. E o oitavo livro segue na mesma onda do último. É do mitólogo Joseph Campbell. Também não é um ateu, pelo contrário, ele é muito religioso. Vai ter vídeos aí na descrição dele, como material extra para esse vídeo, para você pesquisar, onde você pode ver que ele tem uma visão religiosa do mundo, que ele tem um apreço pela religião, mas que, sim, no meu ponto de vista, vai contribuir para você ser ateu, se você tiver essa tendência, porque vai te dar uma compreensão mais acadêmica do assunto, vai te dar uma compreensão menos baseada em fé. Isso é muito importante. Esse livro é As Máscaras de Deus. Na verdade, não é um livro, é uma série de livros em 4 volumes. O volume 1 é a mitologia primitiva. O volume 2 é mitologia oriental. O volume 3 é mitologia ocidental. E o volume 4 é mitologia criativa. É importante entender o que é mito, o significado de mito, que não é exatamente mentira. Mito não é mentira. E o que isso tem a ver nessa discussão de ateísmo, agnosticismo, teísmo, religião. Você precisa entender sobre o assunto, o que é de fato o assunto, para pensar corretamente a respeito dele. Você precisa ter um arcabouço teórico, você precisa ter as ferramentas, você precisa entender os conceitos para poder pensar os conceitos depois. E ainda nessa mesma pegada sobre entender o que é religião, como ela se forma, quais são os conceitos, agora mais focada na religião que mais nos interessa pela nossa localização geográfica, pois vivemos num país cristão. Uma História de Deus, de Karen Armstrong. E mais uma vez, não é um livro de propaganda ateísta. Karen Armstrong era uma freira e é muito religiosa. E o que ela conta nesse livro é como surgiu a ideia cristã, ou judaico-cristã, a ideia abraâmica de Deus. Como ela evoluiu ao longo da história. Porque muita gente, muitos crentes, muitas pessoas que têm fé, muitos cristãos, têm a ideia de que o Deus cristão sempre foi o que ele é, que essa ideia existe há milhares de anos e nunca mudou. E ela mostra que, na verdade, a interpretação desse Deus muda ao longo do tempo e ao longo da própria Bíblia. É um livro excelente. O 10º livro é Deus Não É Grande, de Christopher Hitchens. Esse livro é um livro excelente. Hitchens é um jornalista e ele conta do ponto de vista dele como jornalista a sua experiência com religião. Ele fala sobre coisas muito tensas nesse livro. Então, cuidado se você é uma pessoa mais sensível, se você vai ler esse livro, porque Hitchens não tem papas na língua. Ele vai falar sobre coisas terríveis que a religião faz. Não só sobre o cristianismo, mas sobre várias religiões. É um livro essencial para você entender a religião hoje, o que ela faz e qual é o mal da religião. O 11º livro é Quebrando o Encanto, de Daniel Dennett. Esse livro é bastante complexo também, como eu citei do Nietzsche. Na verdade, não tão complexo quanto do Nietzsche, mas é muito complexo também. Só que diferente de Nietzsche, onde você vai encontrar uma abordagem bem mais agressiva, aliás, esse é um ponto interessante, que tem muitos religiosos que reclamam que o Dawkins é agressivo. Na verdade é porque a galera de hoje não leu Nietzsche. Eu sou um ateu dos anos 90, a gente se tornou, entre aspas, ateu com Nietzsche. E na verdade, perto de Nietzsche, Dawkins é uma leite. Mas Daniel Dennett é menos agressivo do que Dawkins e do que Nietzsche. Daniel Dennett tem uma delicadeza para tratar no assunto e também sabe explicar os conceitos e explanar de uma maneira muito boa. Você vai se encantar com esse livro, não tem como parar de ler esse livro, embora ele seja muito complexo. A ideia de Daniel Dennett nesse livro é tentar defender a ideia de que a religião e que a ideia de Deus é um fenômeno natural, que não tem nada de metafísico, de sobrenatural nisso, e tentar explicar as origens e o desenvolvimento natural da religião ao longo da história da humanidade. Bom, eu tinha recomendado que você pegasse um livro de introdução, um basicão sobre filosofia. E aí vai uma série agora nas minhas dicas de livros que tem tudo a ver com isso e que é ótimo. Chama Filósofos em 90 Minutos, de Paul Stratton. Além dessa, tem uma outra coleção dele que chama Cientistas em 90 Minutos, que eu também recomendo fortemente. E nessa série de livros eu recomendo você Spinoza em 90 Minutos.
Por que eu estou colocando Spinoza aqui no meio disso? Justamente para que vocês, essa é principalmente para os religiosos e até para os ateus, que costumam achar que a ideia de Deus é apenas a ideia do Deus cristão, um Deus transcendente, um Deus que é diferente do homem, um Deus pessoal, um Deus que intervém, um Deus que é bom e não é mal, está em luta contra o mal. Na verdade, essa é só uma das ideias de Deus. A ideia de Deus é muito mais profunda e mais complexa do que isso, e eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas para começar, eu sugiro que você leia Spinoza em 90 minutos para começar a ter contato com a ideia do Deus de Spinoza, o Deus ex natura de Spinoza, que é muito diferente da ideia do Deus cristão. É essencial que você tenha esse entendimento de que a ideia de Deus é muito mais do que a ideia particular de uma religião sobre Deus. Então fica aí a dica, Spinoza em 90 minutos, dessa excelente, muito divertida coleção do Paul Stratton. Você vai rir muito lendo isso. E agora, para não dizer que eu não falei do ponto de vista religioso, é claro que tem também o contraponto às ideias ateístas. Eu recomendaria a ler, nesse sentido, Confissões de Santo Agostinho. É um livro chato pra caralho, porque ele fala sobre as experiências dele, como ele se converteu, e ele fica se culpando. Mas tem uns capítulos excelentes sobre o capítulo sobre o tempo, que eu acho que é o capítulo 2, o capítulo 12, por exemplo. Mas você tem que ler o contraponto também, até para entender a ideia. Para você refutar uma ideia, você tem que entender ela para poder refutar. Você não pode refutar sem ter a ideia. E esse é um livro de defesa do cristianismo. Se você não quiser ler esse calhamaço que é Confissões, eu recomendo como alternativa você ler justamente Santo Agostinho em 90 minutos, da mesma coleção Filósofos em 90 minutos de Paul Stratton. E em 14º lugar, outro cristão, outro ponto de vista cristão sobre Deus. É a Suma Teológica de Tomás de Aquino, escrita, se eu não me engano, em 6 volumes. É um saco. Essa, eu confesso que nem eu li, eu só li algumas coisas esparsas, como as tais 5 provas de Deus, ou 5 caminhos para provar a Deus dele e tal, e tal, e tal. É meio pé no saco, mas se você quiser ser honesto nessa discussão e conhecer mais profundamente o ponto de vista do outro, é essencial. Mas, como na última recomendação, tem uma alternativa também. Tomás de Aquino em 90 minutos, da coleção Filósofos em 90 minutos de Paul Stratton. Bom, galera, fica aqui um adendo. Como eu tentei fazer esse vídeo de uma maneira que fosse para todos, para ateus, para cristãos, para quem tem conhecimento, para quem não tem, pondo livros que tem o ponto de vista dos teístas, o ponto de vista dos ateus, livros mais fáceis para quem nunca teve contato, livros mais complexos para quem já sabe alguma coisa e que é algo mais complexo para se aprofundar no assunto. Fica aqui um adendo onde eu vou recomendar um contraponto à evolução. Eu vou recomendar um contraponto criacionista. Eu vou ter que fazer isso em benefício da honestidade e da imparcialidade com que eu estou tentando fazer esse vídeo, ok? Então, lembra que eu falei do livro O Maior Espetáculo da Terra? Em inglês ele chama The Greatest Show on Earth. Existe uma tentativa criacionista de tentar refutar ele, que chama The Greatest Hoax on Earth, que quer dizer mais ou menos a maior mentira da Terra. Eu recomendo que você veja para você tirar suas próprias conclusões. Até porque, na verdade, sua fé, entre aspas, como os religiosos gostam de dizer, na evolução vai ficar muito mais forte depois de você ler isso. Mas fica aí recomendado, porque esse vídeo é para ser um vídeo imparcial para todo mundo. Quem é religioso, quem é ateu, quem nunca teve contato com esse assunto e está querendo começar a ler alguma coisa agora, quem já tem contato com esse assunto, mas está querendo indicações de livros que sejam mais complexos sobre o tema. Bom, galera, eu decidi fazer um adendo à lista com alguns livros complementares às leituras já citadas. O primeiro livro, que é o 15º na nossa lista, é o Livro Negro do Cristianismo, de Jacob Faux, acho que é assim que se pronuncia, e outros autores. Apesar do nome meio sensacionalista, o livro não é assim. Eu compreendo o que você esteja achando, porque eu também achei que seria uma coisa meio furada quando comecei a ler. Mas, por exemplo, o primeiro capítulo do livro trata justamente dos pontos positivos do cristianismo e da religião. E deixa claro que a ideia do livro não é dizer que o cristianismo e a religião têm apenas pontos negativos.
mas apenas que naquele livro se concentra mais nesses pontos. É um bom livro para conhecer o lado negro da religião. Se você, tanto religioso quanto ateu, não conhece ou acha que conhece, pode se surpreender com informações novas. É um livro coerente, com informações bem dosadas, apesar do título e da capa sensacionalista. O 16º livro da nossa lista é Judeus, Cristãos e Pagãos, Acusações, Críticas e Conflitos no Cristianismo Antigo, de Roque Frangiotti. Ou Frangiotti, eu não sei como se pronuncia. O livro fala da formação do cristianismo desde quando ele nasce e conforme ele vai se desenvolvendo, e como ele era visto por pagãos e judeus, como os judeus viam o cristianismo, como os pagãos viam o cristianismo e vice-versa. Então ele fala sobre o clima dessa época, como cada um via o outro e como cada um meio que se adaptou ao outro e respondeu às acusações do outro. O 17º e último livro da nossa lista é Uma Breve História de Quase Tudo, de Bill Bryson. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele conta basicamente a história da humanidade através do conhecimento científico, ou a história do conhecimento científico. Como a gente sabe que os continentes se separaram? Como a gente sabe que os dinossauros existiram? Como a gente sabe que existe evolução? Como a gente sabe que o universo se formou? Todas essas perguntas são respondidas de uma forma didática e muito divertida nesse livro. Apesar de ser um calhamaço bem grande, não se assuste porque você não consegue parar de ler ele. A leitura é muito fácil, ela flui muito e você não vai conseguir parar de ler. Então não se assuste com o tamanho do livro, é um livro muito foda, sério mesmo. Então foi isso, galera, por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal, beleza? E outra coisa, se você tiver alguma sugestão sobre vídeo, sobre temas para eu fazer, alguma resenha de algum livro específico que eu citei aqui ou que eu não citei, ou qualquer outro assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazendo vídeo aí pra galera de acordo com o que vocês quiserem saber mais, o que vocês estiverem interessados, as dúvidas que vocês tiverem, inclusive críticas que vocês tiverem, refutações, alguma coisa que eu disse errado, que vocês gostariam de acrescentar, que vocês gostariam de corrigir. Beleza? Esse foi o Descrentiano de hoje. Tamo junto, galera!